Muito bem, nós chegamos então para esse nosso último encontro desse ciclo, né, para fecharmos então os artigos do Credo, a partir do parágrafo 683. Creio no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, essa pessoa divina que, assim como a segunda pessoa, né, foi manifestada plenamente, foi conhecida por meio da encarnação, não que o Espírito Santo se tenha encarnado, mas a missão de Jesus revela o Espírito Santo, afinal, ele é um ungido, e quando nós falamos dessa sua unção, falamos sobre a sua unção eterna, a unção no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem realiza a obra da encarnação no ventre de Maria. Ela concebeu sob a ação ou pela ação do Espírito Santo. É Jesus a realizar a sua missão na força do Espírito Santo. É ele, então, o doador também do Espírito Santo. Uma vez realizada a obra da redenção dos homens, é Jesus aquele que envia de junto do Pai o Espírito de verdade, né, sobre o seu corpo místico, sobre a sua igreja, enfim, sobre os seus fiéis. Quer dizer, nós vamos falar sobre essa terceira pessoa divina que, junto com a segunda, foi manifestada por meio de uma missão, ou seja, ela foi enviada também, né? A segunda e a terceira pessoa têm, portanto, missões. A segunda pessoa tem uma missão visível, um envio visível, é a encarnação. A terceira pessoa tem uma missão invisível, né? Foi enviada aos nossos corações. Claro, tem uma manifestação pública, é o dia de Pentecostes, mas uma missão invisível dentro das almas dos fiéis e no conjunto da vida da igreja, como nós vamos comentar ainda hoje. Tá? Espírito Santo. Por que esse nome? Né? Esse nome nós recebemos do Senhor Jesus. Ide ao mundo inteiro, proclamai o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Então, quer dizer, nós guardamos esse nome dessa pessoa divina justamente por conta da revelação que nos fez nosso Senhor. O termo espírito, não, do hebraico ruá, significa sopro, ar. É uma imagem que nos faz evocar, por exemplo, o sopro da criação, no que nós falamos, né? Necessariamente que nós estamos fazendo também junto com o fato de que nós estejamos proferindo palavras, soprando, né, junto com elas e articulando-as, né? Mas expelindo-as também por meio de vento passando pelos, né, dos nossos pulmões para fora, passando por todo o nosso aparelho fonador, assim nós diríamos, né? Pensar isso é interessante, não? Porque se por meio da palavra eterna, que é a sua sabedoria, o Pai fez todas as coisas, se chamou as coisas todas à existência, né? E Deus disse, faça-se, e fez isso, é o relato da criação. Quando nós pensamos, né, que a própria fala é articulada por meio dessa força, né? Especificamente a criação do homem, né? Dentro do relato do Gênesis, é lida assim, num dos dois relatos, é lida assim: ele insuflou nas narinas um espírito vivificador, um sopro de vida. Então, a primeira palavra, né, espírito, do hebraico ruá, sopro, vento, evoca tantas coisas, né? A força criativa, ao mesmo tempo digamos, a dinâmica
e a novidade de Deus aí contida, porque, bom, o vento, como diz Nosso Senhor a Nicodemos, o vento sopra onde quer. É alguma coisa mais volátil, né? Mais dinâmica. E depois a palavra, né, o adjetivo santo, para designar o fato de que se trata do Espírito Divino e não propriamente de qualquer moção, né, de qualquer outra inspiração ou dinâmica ou força, enfim, trata-se propriamente do Espírito Divino. Nosso Senhor designa essa pessoa também com outros nomes, né, no Evangelho. Paráclito, ou defensor, né, no grego, no latim advocatus, aquele que é chamado para junto de alguém para ser o seu defensor, para ser o seu advogado. Aquele que é chamado para junto, na verdade foi aquele que Deus que estivesse junto de nós e dentro de nós para realizar um novo modo da sua presença. Ele de verdade, então, foi chamado para junto, né, para dentro de nós. Nosso Senhor o chama de Espírito da Verdade, que vai guiar, né, os apóstolos à verdade plena. E quantos outros nomes nós temos no Novo Testamento, não? São nas cartas de São Paulo e nos outros escritos. Espírito da promessa, Espírito de adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito da glória, enfim. Quantos outros nomes, né? Os símbolos que a Sagrada Escritura utiliza para designar o Espírito Santo são vários, né? A água, símbolo de purificação, de limpeza, é o elemento talvez universal para falar sobre isso, e ao mesmo tempo um elemento universal e simbólico para falar sobre a doação da vida. É Jesus quem diz, é o Evangelho de São João, capítulo 7, não? Quem diz que vai fazer jorrar água viva de dentro daqueles que crescem nele. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. O evangelista faz um comentário dizendo que ele estava falando do Espírito Santo que concederia àqueles que crescem nele. A unção, quer dizer, o óleo, né? O Espírito Santo realiza, nesse sentido, a força interior, a unção espiritual da missão do Filho. Ele é ungido, não? O Messias, justamente porque é ungido pelo Espírito de Deus. Ele possui os dons do Espírito de Deus na sua plenitude e depois tanto os possui que será o seu dispensador. Aquela profecia de Isaías, né, o capítulo 11, que fala sobre os 7 dons do Espírito de Deus e como o Messias seria pleno deles, se cumprem em Nosso Senhor. Ele é cheio do Espírito Santo e ele mesmo é quem ungido na sua natureza humana para a missão da redenção dos homens, uma missão que se realiza na força do Espírito Santo. É ele que, depois de morto e ressuscitado, é doador do Espírito Santo. Ele é o Cristo de Deus. Esse seu título fala sobre a sua unção. Nós vamos comentar também os que pertencem a Cristo são ungidos. Também eles, assim, recebem essa unção corporal para visibilizar, para manifestar a unção espiritual que recebem também quando recebem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Tanto no batismo, quanto depois com uma nova efusão na sua crisma.
Nós depois vamos comentar um pouco sobre isso. O fogo é um outro símbolo. O fogo fala ao mesmo tempo sobre uma força mais ou menos indomável, sobre calor e luz, sobre poder iluminar os caminhos dos homens e ao mesmo tempo aquecer, possibilitar nesse sentido então refúgio, conforto, aconchego. Então tudo isso é evocado pelo fogo e ao mesmo tempo também é o fogo alguma coisa assim perigosa, né? No sentido de não que a obra do Espírito de Deus seja essa, não danificar qualquer coisa, mas no sentido de destruir, mas danificar e destruir sim aquilo que em nós não presta. Que em nós é contrário a Deus, não são os pecados, são as más inclinações. O fogo nesse sentido, nós até vemos esse aspecto aqui no nosso bioma, né, no Cerrado, pode trazer consigo, por meio da destruição, inclusive uma potencialidade regenerativa. Destrói, é verdade, mas essa destruição não vem propriamente em prejuízo daquilo que é destruído, mas em benefício de uma renovação, de uma reconstrução, né? E assim, né, João Batista, inclusive, dizia no evangelho que nós líamos no segundo domingo do Advento, que no meio, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vos batizará, no Espírito Santo e com fogo. Nosso Senhor fala sobre esse fogo também, não? Eu vim trazer fogo à terra e como gostaria que estivesse aceso. Que fogo é esse, senão o fogo do Espírito Santo, que inclusive no dia da manifestação pública da igreja, que é o dia de Pentecostes, se reparte, né, sobre os apóstolos como em línguas de fogo. A nuvem, a luz, né, são as teofanias, por exemplo, tanto do Antigo Testamento, né, essa é uma imagem já consagrada do Antigo Testamento, na peregrinação no Êxodo, mas especificamente também na transfiguração do Senhor, né, a nuvem e a luz, a presença do Espírito Santo ali nessa teofania por meio desses dois símbolos. A nuvem é esse aspecto assim daquilo que encobre, né, que nesse sentido que esconde. Fala um tanto sobre o mistério de Deus e ao mesmo tempo sobre a santidade de Deus, que ao mesmo tempo que se dá aos homens e que se faz próximo, também é um outro, né, no sentido de que na totalidade do seu mistério permanece inabarcável, né, inesgotável. A luz é aquilo que traz capacidade de discernimento, de visão, de previsão, justamente por isso também. Aquilo que traz compreensão e possibilidade de se guiar na vida. Sim, nós dizemos que fomos iluminados por Deus para reconhecer em Jesus o Filho e a partir dessa iluminação seguirmos o seu caminho, né? Buscar modelar a nossa vida a imitação dele. E ainda outros símbolos, o selo, a mão, o dedo, a pomba, né? Por exemplo, na cena do batismo, vocês vão ver esses parágrafos aí entre o número 694 e 701 do Catecismo. Foi o Espírito de Deus
anunciado, né? O Espírito Santo, essa terceira pessoa, também ela foi anunciada no Antigo Testamento, embora não fosse ainda plenamente conhecida, manifestada. É também, nós dizíamos, né? O momento em que a Trindade se manifesta de forma assim pública é a cena do batismo de Jesus. Então a Trindade vai manifestada propriamente no Novo Testamento. Mas assim como a segunda pessoa foi profetizada, né, na Antiga Aliança, assim também nós temos a terceira pessoa anunciada no Antigo Testamento também. É o Gênesis falando sobre, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então, o Espírito na criação do mundo. Né? Nós já dizíamos também um pouco sobre a teologia que fizeram os padres da igreja, né? Digo, à medida em que nós falamos, certamente que nós damos forma ao nosso pensamento, nos fazemos compreender, fazemos inteligível o nosso interior por meio das palavras, e Deus fez, digamos, inteligível e materializado a sua vontade por meio da sua palavra eterna, da sua sabedoria, por meio da qual chamou todas as coisas à existência, mas à medida em que profere essa palavra também, vai o Espírito unido a ela, né? Então, o Espírito na criação. Depois, esse Espírito, né, vai presente, nós recebemos assim, nas teofanias do Antigo Testamento, principalmente aquelas envolvidas, mas não só, principalmente aquelas envolvidas com a peregrinação pelo deserto, com a manifestação da santidade e da proximidade de Deus acompanhando o seu povo, é a nuvem da glória envolvendo o povo, acompanhando a peregrinação e depois envolvendo o santuário, o tabernáculo de Deus, a Arca da Aliança. É o Espírito profetizado nas leis, o nosso hino, né? O Veni Creator, é o hino ao Espírito Santo. Diz que um dos títulos com os quais chama o Espírito Santo é Digitus Eternidei, mas quer dizer, é o dedo de Deus, o dedo do eterno Deus. O dedo com o qual Deus escreveu, não segundo o livro do Êxodo, os mandamentos na tábua da aliança, nas tábuas da aliança. Isso por quê? Bom, porque depois Deus mesmo anunciaria que daria o seu Espírito e gravaria a sua lei nos corações dos homens. É a profecia de Ezequiel, por exemplo. Nós vemos o Espírito inspirar, né, os profetas e a palavra de Deus por meio dos profetas. Nós rezamos assim no Credo Niceno Constantinopolitano, ele que falou pelos profetas, dizendo então que foi essa pessoa divina então quem inspirou as palavras com as quais esses homens pregaram e aquelas que estão contidas também, guardadas de maneira escrita nas próprias Escrituras. E especificamente foi ele então quem falou sobre a sua presença unida, não? A do Messias, por exemplo, no capítulo 11 da profecia de Isaías.
Em João Batista, digamos assim, no limiar, né, do Antigo Testamento, ali na divisória, digamos, do Antigo com o Novo Testamento, em João Batista nós vemos, digamos, a síntese disso que nós rezamos no credo, ele que falou pelos profetas. Nós vemos essa obra realizada assim de modo sintético também em João Batista. Em João Batista acaba, né, o ciclo dos profetas inaugurado por Elias, naquele que Nosso Senhor chama de o novo Elias, né? Porque veio preparar os homens imediatamente para acolherem o Santo de Deus, e ele foi quem teve então a honra, né, de apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de saber que a obra do Messias então era batizar, ou seja, imergir os homens no Espírito Santo. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É João Batista então santificado, né, no seio de Isabel. É ele que prorrompe de alegria. Assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. E diz o texto do Evangelho de São Lucas, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. No início do Novo Testamento, então, é a Virgem Maria aquela que, por obra do Espírito Santo, torna-se morada de Deus, habitação espiritual. Nós dizíamos sobre a obra do Filho, não, a missão do Filho consumada, realizada no Espírito Santo. Eu não vou propriamente comentar muito mais sobre isso, mas apenas comentar o modo, né, como Nosso Senhor, desde a cruz, começa a conceder, a espargir o seu Espírito. Diz o Evangelho de São João que ele, na verdade, os evangelhos não dizem que, dando um grande grito, expirou. Que quer dizer? Soprou, né? Terminando de esse grito, sopra, né? Com o último hálito, expelindo, né, o ar dos pulmões e entregando o Espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então termina a vida soprando. Essa expiração final na cruz é lida, né, pelos padres da Igreja como o primeiro sopro doador do Espírito Santo. É aquilo que Nosso Senhor vai fazer sobre os apóstolos de forma ainda mais solene no domingo de Páscoa, soprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Dizer, a missão do Filho é ele concebido por obra do Espírito Santo, é ele o ungido na sua humanidade com essa unção eterna, que é a terceira pessoa divina, para realizar a obra da redenção dos homens, que culminará justamente na doação do Espírito a eles. É o Filho, então, quem age na sua humanidade santíssima, com a força do Espírito Santo, curando, pregando com sabedoria e assim por diante, até o ápice dessa obra, que é concluída com uma inspiração que aparece também no domingo de Páscoa
e depois se realiza de maneira mais pública, se manifestando como um dom novo e interno no dia de Pentecostes. A missão do Filho culmina na doação do Espírito Santo, no Espírito de adoção, que diz, do qual fala São Paulo, dizendo que ele nos deu o Espírito do seu Filho, derramou sobre nós o Espírito do seu Filho. É a carta aos Romanos. No Pentecostes se revelou então a igreja, né? É o momento da manifestação pública da igreja, não é propriamente o momento da manifestação dessa terceira pessoa, ela vai conhecida e manifestada desde o batismo do Senhor, né? Nosso Senhor tinha falado publicamente sobre ela também, tudo bem, aparece ainda simbolicamente na teofania da transfiguração, mas Nosso Senhor fala especificamente sobre o Espírito Santo nos seus últimos discursos, sopra sobre os apóstolos, dizendo assim no domingo da ressurreição, e depois, no dia da sua ascensão, fala, né? Ide ao mundo inteiro, batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso ainda é 10 dias antes de Pentecostes, quer dizer, Pentecostes não é a manifestação do Espírito Santo. É a manifestação pública da igreja, certamente por meio, né, da divisão, da repartição do Espírito sobre os apóstolos como em línguas de fogo. Mas então, o mistério do aparecimento, da manifestação pública da igreja é também uma obra realizada no Espírito Santo. E a própria vida da igreja, a própria missão da igreja, que como nós vamos ver é santa e santificadora, procede do Espírito e é animada interiormente na força do Espírito, que é chamado Espírito Santo. Portanto, se a missão do Filho se realiza na força do Espírito Santo, se a missão do Filho culmina na doação no derramamento, né, dessa terceira pessoa sobre os seus fiéis, e se a própria manifestação pública da igreja aparece como um evento animado interiormente, não? Realizado na força do Espírito Santo, bom, então a igreja não é exatamente, sendo ela a continuação da missão redentora de Cristo, sendo ela o corpo místico de Cristo na história, a sua missão não se realiza senão também na unção espiritual que é dada pela terceira pessoa, na eficácia divina que lhe é dada pela terceira pessoa. É o Espírito derramado sobre os fiéis quem os associa à igreja, quem os introduz na igreja, quem os faz membros de Cristo, quem os faz filhos de Deus no único Filho. A missão da igreja não é uma missão diferente da do Filho e do Espírito Santo, né? Ela não é uma coisa, digamos, acrescentada, né? Senão que é a própria, digamos, epifania nesse sentido, né? A própria manifestação da missão do Filho e do Espírito Santo. Redimir os homens, inaugurar-lhes uma nova vida unida a Deus. A missão, claro, a gente está aqui fazendo atribuições, não? Porque no fundo essas missões são conjuntas de toda a Trindade, mas à medida em que a gente está atribuindo cada uma dessas obras a uma pessoa, a redenção dos homens e a santificação dos homens, a segunda e a terceira pessoa, o Filho Redentor, o Espírito Santificador, embora essas obras sejam obras comuns da Santíssima Trindade,
Ao fazer essa atribuição, nós estamos dizendo que, essa apropriação, nós estamos dizendo também que essas duas missões permanecem e são realizadas na igreja, pela igreja, que não é uma coisa adicional, senão a própria comunidade visível na qual esses dons são dispensados. Ela é instrumento da dispensação desses dons, a redenção e a santificação, o perdão dos pecados e a inauguração de uma vida nova. A igreja, nesse sentido, é sacramento. Atenção, não é que ela... A gente não está falando aqui de um outro sacramento, tá? É só usando a palavra num outro sentido. A palavra sacramento fala também sobre alguma coisa que é visível, que é tangível. É um aparecimento nesse sentido, não? É a ênfase que o nome latino dá. Sacramentum, em latim, fala sobre alguma coisa que é um símbolo que é visibilizado, aparecido. Ao contrário do grego mysterium, ou mysterion, desculpe, que fala exatamente sobre aquilo que a gente não vê. Né? Depois a gente vai retomar essas noções lá na segunda parte. Mas para agora basta isso. Quando a gente diz que a igreja é sacramento de Cristo, ou sacramento universal de salvação, nós estamos utilizando a palavra para exprimir que ela é o instrumento visível da continuidade da obra da redenção e da santificação dos homens, da obra da segunda e da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é claro, aqui a gente não está dissociando o Pai dessa história, não, é a obra comum da Santíssima Trindade. Cristo é cabeça desse corpo e derrama sobre ele a sua unção espiritual. Para quê que derrama esse espírito sobre os seus membros, difundindo o seu espírito, essa unção em todo o corpo? Para que os membros estejam animados, vivificados da sua mesma alma. Para que eles façam e vivam tudo o que ele mesmo fez e viveu. A igreja é lugar do conhecimento do Espírito Santo, hein? Como? Nas Escrituras, que são inspiradas pelo Espírito Santo. Na tradição, porque, bom, os apóstolos e os seus sucessores são testemunhas, né? E são eles arautos e testemunhas vivas, continuadores desta missão. Eles receberam essa autoridade, ide e fazer isto, ensinai, proclamai, batizai. Eles receberam uma unção específica, ou seja, uma capacidade espiritual para a realização dessa missão. Magistério da igreja, não que guarda, defende, interpreta, né, e, portanto, explica e etc., anuncia o tesouro da revelação contido nas Escrituras e na tradição, é assistido interiormente pelo Espírito Santo. Os concílios ecumênicos, o Papa, etc., quando se proclamam de forma solene, dizem isto. Né? Assistidos por Deus, etc. A igreja é lugar do conhecimento do Espírito Santo na sua liturgia, em cada um dos sacramentos
existe um momento público da invocação da terceira pessoa para a eficácia do que nós estamos fazendo. É o que nós chamamos de epiclese, né? Ou epíclese, depende... Por quê? Para que o Espírito Divino realize a obra de santificação contida naquele sacramento e lhe dê a eficácia divina, para que seja realmente, ao mesmo tempo em que obra humana, né? Porque, bom, a matéria é visível, etc. e tal, e no fundo existe um ministro visível, existem palavras humanas, uma gestualidade, uma ritualística humana, é verdade. Então quer dizer, em certo aspecto é obra humana. Mas é obra humana se colocando aberta à eficácia, né, a ser fecundada pela eficácia que só lhe pode dar o Espírito de Deus, que só lhe pode dar Deus mesmo. Do contrário, bom, a missa seria uma reunião própria só da Assembleia e, portanto, seria um culto de tipo horizontal. Somos nós aqui entre nós, né? E o contrário, e digo assim, aliás, o restante dos sacramentos seria a mesma coisa, né? O batismo deveria ser lido só como um sinal externo de introdução, né? Um rito de introdução nessa comunidade, bem aqui, ó, nesse círculo de pessoas que tem mais ou menos a mesma maneira de pensar ou que se identificam mais ou menos com os mesmos valores. É o que tantas vezes nós dizemos, né? Que as pessoas procuram a igreja para batizar por motivo social, né? Ou por, assim, dando essa ênfase mais só de social à coisa, né? E não compreendendo-a na sua dimensão vertical. Nós conhecemos, a igreja é lugar do conhecimento do Espírito Santo, não só na liturgia, mas na oração que ele faz brotar em nós. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. E continua São Paulo dizendo, é ele quem reza em nós com gemidos inefáveis e se exprime por meio de nós, porque nós não sabemos o que pedir e nem como pedir. Isso aqui, a oração cristã, claro, é obra nossa, em certa medida, porque nós colaboramos com a nossa liberdade, nós nos exercitamos com a nossa inteligência, e, no entanto, a fecundidade da oração e o próprio suscitar da oração, às vezes as próprias palavras, enfim, como diz São Paulo, tudo isso brota não exatamente de nós. Nós nos colocamos à disposição de Deus, né? A igreja é lugar do conhecimento e da experiência com o Espírito Santo. Também nos carismas e ministérios, ou seja, na repartição de dons que cada um recebeu numa medida para a edificação de todo o corpo de São Paulo. A igreja é lugar do conhecimento do Espírito Santo e da experiência com ele nos seus membros já santificados, não no testemunho dos santos. São esses exemplares acabados que nos mostram até onde, né, Deus pode levar uma matéria-prima igualzinha à nossa. Se lhe é fiel, se lhe é aberta e assim por diante. Então, o Espírito Santo é a unção de Cristo que ele derrama sobre todo o corpo. E é pelos sacramentos da igreja que Cristo comunica a sua graça e dá aos membros do seu corpo o seu Espírito Santo. Seja na infusão inicial no batismo, seja em cada um dos sacramentos, porque isto é efeito de cada um dos sacramentos, eles dão o Espírito Santo, aumentam o grau de graça naquela alma.
Então, nesse sentido, é Espírito Santificador. Esse será o tema da segunda parte do Catecismo. É a ação de Cristo por meio do seu Espírito na vida da igreja, na liturgia da igreja, nos seus sinais, né, que são os sacramentos. Depois, justamente a vida divina semeada em nós, por meio do batismo e aumentada pela recepção dos outros sacramentos, quer frutificar em nova mentalidade, em novas ações, num novo estilo de vida, uma vida segundo o Espírito, uma vida pautada na vontade de Deus. São os mandamentos, é a vida moral cristã, são os 10 mandamentos, mas muito mais do que só eles, são as bem-aventuranças, são as virtudes que nós recebemos infundidas no nosso batismo, as 3 teologais, as 4 cardeais, e são os 7 dons do Espírito Santo, tudo isto que anima a vida nova que nós recebemos. É a terceira parte do catecismo, é a vida moral cristã, e essa exposição da vida moral vai no esquema dos 10 mandamentos, no catecismo, que é um esquema clássico, mas no fundo vai falar sobre as bem-aventuranças, sobre as virtudes e sobre a ação dos dons do Espírito em nós, para que nós colaboremos com a vida nova que nos foi concedida. E de São Paulo aos Romanos, é o Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que pedir, mas é o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inefáveis, e então é o Espírito Santo mestre da oração. É a quarta parte do catecismo. Então, o que nós vamos fazer em decorrência, e assim como eu dizia também que os outros artigos da fé, né, depois do creio no Espírito Santo, digo, os artigos sobre a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, todos esses são desdobramentos, assim como todas as outras 3 partes do catecismo são desdobramento da obra da redenção e da santificação dos homens, ou seja, é a obra de Cristo e do Espírito Santo, né, desdobrada nos sacramentos, na liturgia da igreja, na vida moral dos cristãos e na sua prece, na oração. São as outras 3 partes do catecismo, assim também são os outros artigos, decorrência, né, disto. Foi porque nós recebemos o Espírito de filhos, o Espírito santificador, etc, etc, como nós vamos comentar, é que, em decorrência, os outros artigos. Creio na Santa Igreja Católica. Esse artigo depende, né, o artigo sobre a Igreja depende inteiramente do artigo sobre o Espírito Santo, que o precede. O Espírito Santo é fonte, é doador de toda a santidade, e nós logo em seguida dizemos, creio na Santa Igreja Católica. A Igreja, do grego eclesia, né, que significa convocação, assembleia, ou seja, é um povo reunido. Mais ainda, né, o verbo kaleo é o verbo chamar, né, no grego. Esse sufixo ek é fora. Aqueles que foram chamados para fora, ou seja, que foram separados. Separados para quê? Separados como um povo pertencente a Deus. Ou seja, a própria palavra igreja designa essa convocação, esta reunião, que significa um destacamento, né, no sentido de pertença exclusiva, pertença especial a Deus.
A igreja é lida com tantos símbolos e apresentada com tantos símbolos dentro das Escrituras, como um rebanho, como um campo, como uma construção, como a Jerusalém do Alto, como uma cidade, portanto, né? Foi o Senhor, não quem dotou a sua igreja dos dons maravilhosos, dos carismas, não, dos dons do Espírito Santo, de que ela necessita para cumprir a sua missão. Qual é a sua missão? Essa é a perpetuação da sua encarnação nesse mundo. Ou seja, tudo aquilo que Nosso Senhor ensinou, fez, etc., é também obra da igreja. É ser um instrumento unido. Não? É a continuação nesse sentido da sua encarnação. É o seu corpo vivo presente na história, agindo na eficácia, com o poder do seu Espírito. A igreja, então, é esse mistério da união dos homens com Deus. Essa é a comunidade da nova e eterna aliança, portadora da plenitude dos meios de salvação, e foi assim que o Senhor a enriqueceu. Nela, a plenitude da palavra de Deus, escrita e transmitida oralmente, que nós chamamos tradição. Nela, a graça de Deus contida nos sacramentos, celebrada nos sacramentos. Nela, a diferenciação carismática, né, hierárquica que Nosso Senhor quis estabelecer entre os seus membros, para a própria edificação dessa comunidade. Ou seja, existe uma diversidade de membros, e essa diversidade foi querida pelo Senhor, foi estabelecida assim. Nela, essa força espiritual que a anima e sustenta até a vinda de Cristo, até o retorno do Senhor. Então ela é mistério da união dos homens com Deus. Ela é sacramento, né? É visibilização desta vontade de Deus, de reconciliar consigo todos os homens. Sacramento universal de salvação. Nós dizíamos que a palavra, né, sacramentum, ao mesmo tempo no latim fala sobre visibilização e ao mesmo tempo no grego fala sobre ocultação, né, sobre alguma coisa que não está propriamente acessível, que está por detrás daquilo que nós vemos. E por isso a palavra mistério. Né? E a igreja é assim também. Ela é visível, hierarquicamente, né, presente nesse mundo, de forma visível nos seus ministérios, nos seus templos, nos seus membros, etc. Visibilizada na liturgia, nos sacramentos, etc, etc. Tudo isto, ok? Mas ela também, e em maior parte ainda, em maior grau, é um mistério, ou seja, é invisível. Que significa mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Porque mistério não significa tanto, pode significar, né? Aquilo que nós não conseguimos explicar, né? Aquilo que para nós é indecifrável, enfim. Não é nesse sentido que a gente está usando a palavra, a gente está usando a palavra no sentido de, ainda que conhecível, ainda que discernível, inesgotável, né? Que a gente não consegue abarcar completamente. Então, a igreja é invisível e visível, é uma comunidade humana, claro, nós somos os membros, né? E feita constituída de elementos humanos, quando a gente fala sobre as obras humanas e etc, e toda a colaboração humana, e ao mesmo tempo é divina.
É próprio da igreja ser simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, ao mesmo tempo lançada à ação, né? Embrenhada em todo tipo de apostolado, de obra nesse mundo, desde do anúncio, da evangelização, passando pela educação, ao cuidado dos enfermos, enfim, uma série de obras, né? A igreja reconcilia consigo, assim, ao mesmo tempo, sintetizando aquelas duas irmãs, né? Marta e Maria. Essa é uma contemplativa, outra, né? É das obras. É bom, é a igreja. Ela sintetiza, ao mesmo tempo, o humano, o divino, o visível, o invisível, a ação, o apostolado e a contemplação, a mística, a oração, a vida recolhida com Deus nesse sentido. Ela, ao mesmo tempo, está presente no mundo, mas é muito mais sobre-humana, né, nesse sentido do que mundana, ou seja, está presente e visibilizada nesse mundo, mas a maior parte dos seus membros está na glória celeste ou no purgatório do que nesse mundo. É esse misto, não? De coisas. É a nossa mãe. Enquanto vive nessa terra, nos seus membros e na sua estrutura hierárquica, etc., está longe do Senhor, suspira pelo advento do reino em plenitude, aguarda essa hora de ser também ela recapitulada e consumada na glória. Tem consciência de viver nesse exílio e de ir marcada também pela experiência e pelas contradições dos homens. E, portanto, então, nos membros desse mundo que estão nessa terra, vai necessitada de purificação. Digo, necessitada de purificação nos seus membros presentes nessa terra. E enquanto ela mesma vai, digamos, gemendo e participando das agruras dessa terra. Mas não sendo ela uma realidade esgotada apenas nesse mundo, também ela já se alegra com uma alegria indizível nos seus membros glorificados, gloriosos. Está presente na história, mas transcende a história. A igreja, nesse sentido, então, é sacramento, com a palavra latina, né? Visibilização, acesso, etc. E mysterium, né? Nós só podemos acessá-la também com os olhos da fé. Digo, essa realidade nós só podemos enxergá-la na sua verdade, fazendo um ato de fé. Eu creio na igreja. E é por isso que esse artigo vai unido assim, né? Ela não é uma coisa só desse mundo, só desse tempo, restrita àquilo que nós estamos vendo. Ultrapassem muito isto, né? Povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Nós já dizíamos um pouco sobre essa imagem do povo de Deus, né, como uma convocação, como uma reunião para uma separação, para um povo que pertença exclusivamente a Deus, mas, bom, essa expressão designa de forma mais específica o quê? Quando nós dizemos assim, povo de Deus, essa expressão designa mais especificamente o quê? Quais são as suas características? Sendo povo de Deus, não é esse genitivo aí, ou esse, no nosso português, não, esse adjunto adnominal restritivo, indica que é um povo que Deus adquiriu para si.
conforme a primeira carta de São Pedro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Não é propriedade de nenhum povo. Não está sob o domínio, né, nesse sentido de outra categoria que não seja a categoria, a lógica vinda de Deus. É um povo que lhe pertence nesse sentido. Entra a fazer parte desse povo, se alguém entra, né, a fazer parte desse povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, né, como diz Nosso Senhor. Aquele que acontece por meio da água e do Espírito, é o batismo. Pela fé em Cristo e pelo batismo. Esse povo tem por cabeça Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus, e a mesma unção espiritual do Filho de Deus é a que ele derramou, né? É a que flui da cabeça em direção aos membros. Esse, portanto, é um povo messiânico. A lei desse povo, portanto, é a lei de Cristo, a lei nova, não? Consiste na graça do Espírito Santo, na renovação interior dos homens e, portanto, na vida nova que lhes foi concedida. E na série de decorrências que vem daí, como nós vamos ver na terceira parte do Catecismo, quando nós estudarmos a moral cristã. A missão desse povo é uma missão espiritual. Ser sal da terra, luz do mundo. Viver e experimentar os dons da salvação para si mesmos e anunciá-los. O destino desse povo é o reino eterno. Esse povo é um povo de tríplice característica. Se esse povo começa a fazer parte desse ajuntamento, dessa convocação, dessa comunidade por meio do batismo e de uma unção espiritual, essa unção é de caráter tríplice. É um povo sacerdotal, profético e régio. O que significa cada uma dessas coisas? Cada um de nós, né, foi consagrado a Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei pelo nosso batismo. E que significa essa consagração, essa participação na missão de Cristo, porque esse é o ponto, não? Sacerdotes são aqueles que oferecem um culto. No caso de todos os batizados, qual é o culto que nós oferecemos a Deus? Não é a missa. Tudo bem, se expressa na missa. Se expressa perfeitamente na missa, mas é aquele do qual fala São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, dizendo: renovai a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais discernir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Renovai a vossa mentalidade e as vossas ações. Este é o vosso culto espiritual. Mente e ações, né? Quer dizer, estilo, valores e conduta, vida. Este é o vosso culto espiritual. Oferecei-vos a Deus como hóstias vivas, santas e imaculadas. Este é o vosso culto espiritual. São os versículos 1 e 2 do capítulo 12 da carta de São Paulo aos Romanos. Então, qual é o culto que os sacerdotes, pelo sacerdócio batismal, né? Que todo esse povo tem para oferecer a Deus? Que culto é esse? O culto da própria vida bem vivida. O conjunto da própria vida oferecido a Deus como um sacrifício de agradável odor, né? Como um sacrifício espiritual. Oferecendo-se a si mesmos, às próprias coisas, à própria vida, vivendo uma vida nova. Esse é o culto espiritual. É isso que o povo de batizados deve viver, né? Depois, profetas. Os profetas no Antigo Testamento são portadores da palavra, são anunciadores. O povo profético, então, de Deus, é um povo que, antes de tudo, escuta a sua palavra e depois também, mudado por ela, é anunciador. É um povo de testemunhas, nesse sentido, né? De anunciadores. Ide ao mundo inteiro, pregai o Evangelho. Esta é a missão pública da Igreja, em todos os seus membros, e não só
nos sucessores dos apóstolos. Certamente eles receberam essa incumbência de maneira específica e como uma tarefa ordinária, né? Mas esta é tarefa pública da igreja. Todo o povo de batizados é povo profético, é povo de testemunhas. É nesse sentido enviado a proclamar as maravilhas de Deus. E depois, a função real, né? Que significa? Nosso Senhor Jesus Cristo é rei, e o seu reinado é exercido por meio de uma lógica nova. Meu reino não é deste mundo, ele diz a Pilatos. Isso quer dizer que a lógica dos reinos desse mundo, que é uma lógica de poder e de domínio, não é exatamente a lógica de Nosso Senhor enquanto rei. A sua lógica é o serviço. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes, né, exploram os povos, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Pois eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida, e dar a sua vida. Isto eu vos fiz para que também vós façais uns aos outros. O quê? Quando é que foi que nosso Senhor diz isso? Quando se abaixou diante deles para lavar os pés. Eu, vosso mestre e Senhor, vos fiz assim, vos dei o exemplo, para que também vós me chamais mestre e Senhor, e tudo bem, vós dizeis bem. Se eu, vosso mestre e Senhor, vos fiz assim, também vós deveis fazer uns aos outros. Portanto, como é que nós vivemos a dimensão régia do nosso batismo? Para reinar com Cristo? Servindo, dando a vida. Claro, existem dois estados de vida que são, digamos, na igreja, sacramentos de serviço, o matrimônio e a ordem, né? Então, certamente vivemos essa dimensão também de forma um pouco mais específica, né, com características específicas, por meio desses dois sacramentos. Mas o ponto é, e nisto nós vamos insistir daqui em diante, né? Nós temos catequizado as comunidades, né, no sentido de dar robustez à fé, digo, àquilo em que nós cremos, mas a nossa vivência cristã está amputada se a gente não está com a vida oferecida, né? E assim, se você, digamos, acha que está na quinta ou na sétima morada, sei lá o quê, né? Os graus de contemplação mística e de união, né, espiritual, porque reza, porque conhece o credo e etc, etc. E sei lá, nunca passou a vassoura no chão da igreja? Nunca vendeu uma rifa? Né, sei lá o quê, né? Tá errado, né? Nunca passou um perrengue, né, para preparar uma catequese para uma turma de adolescente, de criança, sei lá o quê. Não interessa, eu digo, o ponto não é a especificidade do serviço, é o serviço, né? Tá vivendo o batismo de forma amputada. Não botou a vida para jogo ainda, né? Como é que nós vivemos a dimensão régia do nosso batismo? Servindo. Imitando, desse modo, aquele que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida. É curioso, né, que nós, nesse sentido, comunguemos daquele que se fez tudo por nós e se abaixa vindo até nós para nos servir, né, de si mesmo, dando de si mesmo. É curioso que nós comunguemos nesse aspecto aquele que é todo este mistério, toda esta verdade contida em sacramento e em dom oferecido, e nós nos retenhamos. É contraditório, né? Digo, a vida, né, eucarística e a via eucarística é fora.
Se a verdade da Eucaristia é corpo entregue e sangue derramado, adivinha só o que devia falar, né? O que devia ser a nossa vida também? Corpo entregue e sangue derramado. Certamente, padre, o primeiro âmbito da minha santificação, o primeiro lugar da minha santificação é meu esposo, minha esposa, são os meus filhos, é minha família. Verdade. Esse é o primeiro lugar de missão, mas não o exclusivo, né? Não o único. Também a missão da igreja, digo, é missão comum dos batizados, não só dos que foram ordenados com uma missão específica. Nos incumbe de uma maneira totalmente singular, é verdade. Nós entregamos a vida para isto. Ok. No entanto, esta é uma tarefa que incumbe a todos os batizados, né? É tarefa nossa nesse sentido, não que somos membros desse corpo, com uma diversidade de ministérios, né, de carismas, verdade, mas é valor e, enfim, tarefa para todo o corpo. A igreja é povo de Deus, é corpo de Cristo, no sentido de que nela, por ela, nós estamos unidos a Ele, assim como o ramo não pode dar fruto se não estiver unido à videira, também vós não dareis fruto se não estiverdes, se não permanecerdes em mim. É o capítulo 15 do Evangelho de São João. Como é que nós permanecemos unidos a Cristo? Bom, certamente incorporados a Ele, pela sua igreja, na sua igreja, e portanto em comunhão de fé com tudo o que Ele nos revelou, recebendo a sua graça, que é a sua vida divina nos seus sacramentos. É vivendo e imitando a sua vida, num estilo de vida que a igreja ensina e, enfim, estimula os seus filhos a viverem. É a vida moral dos cristãos, rezando, né, como os cristãos rezam também. Mas o ponto é, nós permanecemos unidos a Ele, enquanto permanecemos também unidos ao seu corpo, à sua igreja. A igreja, nesse sentido, então, é corpo de Cristo, é templo do Espírito Santo. O que a nossa alma é para os nossos membros, é para o nosso corpo, o Espírito Santo é para o corpo de Cristo, é para a igreja. Ou seja, do mesmo modo como a nossa alma é princípio de unificação e de ação para o nosso corpo, para os nossos membros, assim também é o Espírito Santo para a igreja. É princípio de unidade e ação, né? É o Espírito Santo, portanto, quem une os fiéis a Cristo, os fiéis entre si, nós vamos falar sobre a comunhão dos santos, né? E ao mesmo tempo quem dispersa esses membros também, seja para uma série de obras de apostolado, de vida, né? Seja para a missão ampla, né, da igreja, que é levar a fé. Ela é templo do Espírito Santo. O Espírito é o princípio de toda a ação vital da igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica. Esses são os 4 atributos inseparavelmente ligados entre si que falam sobre a verdadeira igreja, não? A verdadeira comunidade universal de salvação. Ela é una. O que isso quer dizer? Bom, ela é una na sua fonte, procede de Deus. Ela é una no seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é una no seu Espírito, que é o Espírito Santificador. Ela é una na fé que professa uma só fé. Quer dizer, o conjunto das verdades é um conjunto integral, uno nesse sentido. É una na celebração dos sacramentos.
Nós todos recebemos do Senhor os mesmos sinais sagrados, os mesmos canais ordinários da concessão da sua graça, que nós chamamos sacramentos. Ela é una no governo. Então, quando nós falamos sobre a unidade da igreja, nós falamos sobre a sua fonte, sobre o seu fundador, sobre a sua alma e sobre os laços visíveis de comunhão, que são quais? Uma só fé. Eu digo, a unidade da fé, a unidade dos sacramentos, a unidade de governo. Onde quer que nós professemos todos os mesmos artigos de fé, onde quer que nós celebremos os mesmos 7 sacramentos, onde quer que nós estejamos unidos aos mesmos legítimos pastores instituídos por Deus e debaixo do seu governo, aí está a Igreja Católica. Unidade de fé, de sacramentos, de governo. Quando se rompe qualquer um desses vínculos, existe a separação desse corpo. Exemplo, os nossos irmãos ortodoxos creem a mesma fé que nós, celebram os mesmos sacramentos que nós e não estão submetidos ao Papa. Estão numa situação que nós chamamos de cisma. Unidade de fé, unidade de sacramentos e existe a unidade da hierarquia, né, no sentido de que existe verdadeira sucessão apostólica, os bispos são bispos, os padres são padres, e etc, etc. E por isso os sacramentos são verdadeiros sacramentos, mas não estão, esses membros do colégio apostólico não estão debaixo do cabeça e primaz do colégio, que é Pedro. Então, estão numa situação que nós chamamos de cisma. São dos nossos irmãos os que mais estão próximos da plena comunhão. Tanto que é permitido, não? Aqui a gente não vai entrar nesse tópico de ecumenismo, mas tanto que várias possibilidades, para ser redundante, são possíveis, né, no nosso intercâmbio de dons, né, espirituais, de convivência, etc. Vocês viram o Papa Leão visitar o patriarca, né, o Bartolomeu, na Turquia esses dias, enfim. Existe um diálogo intenso, especificamente com os ortodoxos, para a sua reintegração, né? Nós estamos nessa situação de cisma desde 1054, foi temporariamente resolvido pelo quarto, se eu não estou a essa altura do campeonato já esquecido das aulas de história da igreja, foi temporariamente a igreja, né, alcançou uma reunificação, uma resolução dessa situação de cisma pelo quarto concílio de Lyon, mas logo em seguida se desfez. Foi uma situação bem momentânea e logo em seguida, tanto que nem se considera, né? A gente considera que a situação é permanente de cisma desde 1054. É o chamado Grande Cisma do Oriente. Né? Aí, depois, a partir desses critérios de unidade, não? Unidade de fé, de sacramentos e de governo, de hierarquia, né? Nós temos os critérios também para estabelecer os graus de unidade ou não, né, de separação conosco. Aí dali vem os protestantes, né? Não creem os mesmos artigos, não professam os mesmos artigos de fé, não celebram os mesmos sacramentos, mas apenas 2, né? Batismo e matrimônio, que nós aceitamos o batismo a depender de certas circunstâncias e também o matrimônio como um verdadeiro e sacramental matrimônio a depender de algumas coisas também. Mas para um protestante, né, se converter ao catolicismo, portanto, é preciso que receba a catequese antes de ser admitido à plena comunhão, né? Porque falta a ele a plenitude da profissão de fé, para que depois também ele seja inserido na plenitude da comunhão sacramental. E assim, né, por diante, mas... Esse esforço de unidade, nós já vamos vencendo o prazo, né? Esse esforço de unidade é esforço
de toda a igreja, é vontade do Senhor. Portanto, as nossas iniciativas, né, ecumênicas vão no sentido de reparar a unidade dos cristãos, que é um dom de Cristo, é um dom do Espírito Santo, e que, no entanto, é ferida essa mesma unidade pelos próprios homens, não? Mas atenção, é uma unidade que deve ser reconquistada, né? E digamos, experimentada na verdade, né? Quer dizer, certamente com muita caridade, com muito amor entre nós, mas também na verdade que nos deu o Senhor, né? Quer dizer, não uma unidade, digo, a todo custo, né? Ou à base de concessão daquilo que nós não podemos contemporizar e abrir mão. Mas esse projeto sagrado, né, que nós chamamos ecumenismo, que é o da reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única igreja, justamente porque precisa não encontrar lugar em corações bem dispostos e convertidos, é um dom que nós pedimos a Deus e que nós reconhecemos que em tanta medida ultrapassa as nossas só capacidades, as nossas só forças de realizar essa unidade, porque, bom, nós os homens somos difíceis, não? Somos complicados. A igreja é santa, né? Santa na graça de Cristo, que é o Espírito Santo, santa na revelação que ela recebeu, portanto, na palavra, na tradição, santa na sua doutrina, santa na moral que ela recebeu para guardar e viver. Ela é santa nos seus membros já glorificados no céu. Ela é santificadora na sua pregação, nos seus sacramentos, na sua ação apostólica, na sua oração, na sua prece. Quer dizer, a igreja é santa e santificadora. Ela foi santificada por Cristo. É a doutrina que nós escutamos e recebemos de Deus no Novo Testamento. E por isso ela é também santificante. Quanto mais nós nos unimos à igreja, quanto mais nós nos unimos ao seu Espírito, que é o Espírito Santo, mais nós pertencemos a ela. E mais nós resplandecemos a autenticidade do que é ser membro vivo dela. Ao contrário, o pecado dos seus membros afasta os seus membros dessa união espiritual. Não é que um membro em pecado deixa de ser membro da igreja. É membro da igreja pelo batismo, mas é um membro morto. Não? Digo, está morto na graça. Essa seiva espiritual que é o Espírito Santo é como se nós fizéssemos assim um torniquete, né, um exemplo, uma imagem horrorosa, né, mas como se nós interrompêssemos o fluxo sanguíneo para um membro. Né? Olha, vai arroxeando até que pereça, não? Então o ponto é, todos, né, os membros da igreja estão chamados à santidade e, portanto, à tarefa da santificação. Existem já os membros santos com uma santidade acabada, são os membros do céu. Existem aqueles que estão se purificando das relíquias dos seus pecados no purgatório, embora tenham a certeza da salvação. E existem os membros que estão em peregrinação nesse mundo. Né? Somos nós, feridos da inclinação aos pecados, combatendo os pecados e chamados, portanto, a essa tarefa bonita, não? Da plenitude da nossa vida em Cristo, que é a tarefa da santidade. Mas o ponto é, a igreja é santa e santificadora. Tudo aquilo que ensina, que prega, que deseja dos seus membros é a santidade, não o inverso disso. E quanto mais nós nos aproximemos, né, desse Espírito,
quanto mais nós nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, mais, de forma melhor, nós manifestamos a nossa incorporação a Cristo. E quando estejamos feridos dos pecados, quando estejamos até dissociados dessa seiva espiritual, que é o Espírito Santo, por conta dos pecados mortais, nós estamos afastados do espírito da igreja, embora não deixemos de ser membros dela. Membros mortos, né? A igreja, portanto, no seu próprio seio, nesse mundo, encerra pecadores. E por isso, ela é chamada santa, e nesse mundo, porque encerra membros ainda feridos de pecado, ela é chamada a se purificar. Mas não é por isso que nós a chamamos santa e pecadora. Ela é santa e indefectivelmente santa. Nós, os seus membros, se não vivemos de acordo com o nosso chamado à santidade, se não estamos unidos ao Espírito Santo da Igreja e de Cristo, nós nos dissociamos do Espírito da Igreja, né? E nesse sentido, não manifestamos, não deixamos ver a nossa incorporação a ela. A igreja reúne, então, pecadores abrangidos pela salvação de Cristo, mas ainda a caminho de santificação. Ela é essa plantação de Deus, né, da qual fala Nosso Senhor no Evangelho, dizendo que, o joio e o trigo, né, vão crescendo juntos. Nela, na igreja, ela experimenta isto ainda, na sua peregrinação nesse mundo. Chegará o momento da distinção de uns e de outros. Mas nesse mundo vai assim ainda. Na Virgem Maria, o membro santíssimo, né? O membro mais excelente da igreja, a igreja tem uma espécie de protótipo. Já alcançou em Maria tudo o que ela deseja ver nela realizado também. Tudo o que a igreja busca ser definitivamente já está completo na Virgem Maria. E para a gente terminar, vamos falar sobre católica e apostólica. O que significa católica? Esse adjetivo que fala sobre a universalidade. Por um lado, ela recebeu a universalidade dos meios da salvação, ou seja, todos os meios da salvação estão contidos na igreja. Então é universal nesse aspecto. E depois falamos sobre a universalidade do seu envio. Ela foi enviada aos povos do mundo inteiro e ela é formada dos povos do mundo inteiro. É uma assembleia universal. É uma convocação universal. É isso que significa esta palavra, católica. Então, mas nós falamos sobre essa nota, falando sobre duas coisas. A universalidade dos meios da salvação, ela possui todos, e depois ela está enviada a todos os povos e é formada de todos os povos do mundo inteiro. Católica nesse sentido, universal. A verdadeira, né, universal. Eu digo, a verdadeira universal do reino de Deus. Apostólica, o que significa isto? Que ela foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, que ela guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, a doutrina, o bom depósito
as palavras que os apóstolos, a doutrina que os apóstolos receberam para guardar, defender, expor, anunciar, e que ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, no Colégio Universal dos Bispos, que são sucessores dos apóstolos, colégio presidido pelo sucessor de São Pedro, o Papa. Então ela foi edificada sobre o alicerce dos apóstolos. Eles, do mesmo jeito como o Israel do Antigo Testamento foi formado das 12 tribos, Nosso Senhor formou o seu novo Israel dos 12 apóstolos que ele escolheu. Eles são as colunas, então, desse novo povo de Deus, do novo Israel. Foi edificada sobre o alicerce dos apóstolos, guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo a doutrina que os apóstolos receberam para guardar, defender, expor e anunciar, e ela continua a ser pastoreada, ensinada, enfim, governada e santificada pelos sucessores dos apóstolos, são os bispos, cujo colégio universal, que nós chamamos ainda então colégio apostólico, é presidido pelo sucessor de São Pedro, o Santo Padre, ou o Romano Pontífice, ou a série de vocativos que nós podemos utilizar para descrever essa sua missão. Falamos. Tá bom. Podíamos ainda fazer uns breves comentários, né, sobre a comunhão dos santos. Isso significa o quê? De que isso é um outro nome da igreja. Santificados no batismo, chamados à santidade, nos membros gloriosos, já santificados de fato. Né? No fundo, a comunhão dos santos é um outro nome da igreja, que existe em nos seus membros, né, em 3 estados. Combatente, militante ou peregrina nesse mundo, padecente no purgatório e triunfante ou gloriosa no céu. Existe um intercâmbio, porque é o mesmo Espírito que nos anima a todos, existe um intercâmbio de dons espirituais entre nós, os membros de Cristo, nesses 3 estados. Os santos intercedem por nós e, ao mesmo tempo, derramam sobre nós graças de nosso Senhor Jesus Cristo. As almas do purgatório, os fiéis, né, do purgatório, embora não possam fazer mais nada propriamente por nós, estão abertos às nossas intercessões e também às dos santos. E nós colaboramos, né, com os fiéis defuntos, ao mesmo tempo em que recebemos a ajuda espiritual dos fiéis já santificados. Nós colaboramos entre nós com orações e com a vida, colaboramos entre nós e colaboramos também com as almas dos fiéis defuntos para a nossa própria salvação e, no caso dos fiéis defuntos, para o alívio, né, do seu tempo de expiação. Essa é uma comunhão, então, certamente, como nós dizíamos, na fé, nos sacramentos, no governo, tudo isso, mas é uma comunhão na caridade e nos dons espirituais. É uma comunhão, portanto, entre esses 3 estados da igreja. É uma comunhão entre o céu e a terra. Nós expressamos essa comunhão dentro de cada missa, nos mementos, né? Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, presente nesse mundo, portanto, o vosso servo, o Santo Padre, o nosso bispo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, todo o povo de Deus. Então nós rezamos pela igreja nesse mundo. Nós rezamos pelos fiéis já falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que já partiram desta vida,
marcados com o sinal da fé, etc, etc. E depois pedimos, né, que nos seja dado contemplar e saciar da alegria de que os santos já, né, estão saciados pela intercessão deles. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, de todos os santos, né, etc. Quer dizer, na oração eucarística, dentro da missa, nós fazemos memória, não, desses três estados e dessa comunhão que existe, desse intercâmbio de dons celestes que existe entre nós, de dons espirituais que existem entre nós. Nós falamos sobre Maria como ícone da Igreja, né? E bom, depois eu gravo então, eu gravo mesmo, né? Uma aula que aí podem assistir sobre isto, sobre a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Que no fundo, bom, a remissão dos pecados, a gente falando sobre o batismo, sobre a graça do Espírito Santo, de alguma forma já tocou isto. A ressurreição da carne, um pouco falando sobre a ressurreição de Cristo, nós já adiantamos bastante o assunto, mas convém fazer algumas outras observações. E sobre a vida eterna, né? Quer dizer, a recapitulação de todas as coisas em Cristo e o advento do seu reino, né, eternamente estabelecido. Nós já falamos um tanto sobre isso também, mas cabe colocar algumas outras especificações. Eu gravo uma aulinha lá sobre isso, né? E então a gente dá por encerrada, não é a primeira parte do catecismo, que é essa parte sobre a exposição dos artigos de fé.